Em fevereiro de 2009, um casal passeando com seu cachorro encontrou a maior cena de crime da história de Albuquerque. Em pouco tempo, a polícia começou a escavar e um mês depois, eles identificaram 4 corpos. Todas eram profissionais do sexo e dependentes químicas. Mas várias outras vítimas permaneceram não identificadas, assim como seu assassino. A história de hoje começa no Novo México, um estado situado no sudoeste dos Estados Unidos, cujas diversas paisagens abrangem o deserto de Chihuahua e os montes Sangre de Cristo. Para muitos, a simples menção do Novo México traz à mente um terreno desértico que é retratado em programas como Breaking Bad. E honestamente, isso não está muito longe da verdade. Embora o estado tenha muitas áreas bonitas e cênicas, bem como cidades densamente povoadas como Albuquerque e Santa Fé, o próprio Novo México pode parecer quase hostil às vezes, e isso realmente aumenta a aura desolada que atrai aqueles que vivem lá, muitos dos quais gostam de ficar sozinhos e apreciam o ambiente oferecido pelo clima seco. No entanto, isso também contribui para um problema maior e endêmico da humanidade. Em grandes áreas de terra sem ninguém por perto, pode ser fácil escapar impune de praticamente qualquer coisa, talvez até um assassinato. O caso que iremos abordar hoje fala de um serial killer que atacou na região de Albuquerque e abandonou os corpos de suas vítimas na região desolada e desértica conhecida como West Mesa. Um serial killer que, anos depois, ainda não foi identificado. Como essa história é muito longa e cheia de reviravoltas e detalhes, para mim, devido a necessidades técnicas, fica quase impossível fazer um vídeo com mais de 1 hora de duração. Então, eu decidi dividir este caso em 3 partes. Essa é a história do colecionador de ossos de West Mesa. Boa noite. Seja bem-vindo ao canal O Arquivista. West Mesa é uma área de terra elevada no lado oeste de Albuquerque, localizada dentro dos limites da cidade e que se estende por mais de 20 quilômetros até Bernalillo, uma pequena cidade no extremo norte da área metropolitana de Albuquerque. West Mesa faz fronteira com a planície do Rio Grande e do Colorado Plateau, apelidado de Red Rock Country, uma vasta extensão de deserto que consome grande parte dos estados vizinhos, do Colorado, Utah e Arizona, além do próprio Novo México. Anos atrás, West Mesa era pouco mais que uma ensolarada periferia a oeste de Albuquerque, mas na década de 80, quando começou a crescer, uma rápida expansão se espalhou. Ela teve um desenvolvimento significativo. A população desta região saltou de cerca de 40 mil habitantes em 1980 para cerca de 200 mil nos dias de hoje. Por conta disso, a área passou por um período de rápido crescimento, levando desenvolvimento para toda a região. Isso abriu caminho para os inúmeros projetos habitacionais que começaram a surgir na década de 90 e início dos anos 2000. A inclusão de 2 rodovias principais, a Interestadual 40 e a Rota 66, ajudou a atrair visitantes e empresas à região, levando ao enorme influxo populacional de West Mesa nos últimos 30 anos. Até meados dos anos 2000, as coisas pareciam progredir de forma constante. Toda a região de Albuquerque continuava a se expandir para o oeste e novos projetos habitacionais salpicavam a paisagem regularmente. No entanto, isso iria parar por volta de 2006, quando os preços das casas começaram a cair vertiginosamente, o que levaria ao colapso da bolha imobiliária americana em 2008 e fez com que todo o mercado imobiliário entrasse em crise. Várias empresas faliram como resultado e a recessão levou a uma parada brusca nas atividades de muitas construtoras na região de West Mesa. O estado do Novo México como um todo foi diretamente afetado pela recessão.
Isso inclui um número insuperável de empregos perdidos, dos quais os residentes do estado ainda não se recuperaram mais de uma década depois. O impacto foi sentido principalmente pelas imobiliárias e pelas empreiteiras, contratadas para construir ou trabalhar em seus empreendimentos na região. Muitos tiveram que cancelar totalmente os trabalhos e fechar as portas como resultado da crise econômica. Com isso, vários projetos habitacionais foram cancelados, incluindo aqueles que já estavam em processo de construção. O resultado final foi uma série de comunidades incompletas que agora estavam no limbo, paradas, enquanto os empresários tentavam descobrir o que fazer. Alguns moradores de Albuquerque viviam em bairros com apenas um punhado de casas, enquanto os terrenos próximos a eles estavam limpos e abandonados, prontos para a construção, mas estagnados. Muitos na região de West Mesa, em particular, viveram assim por muitos meses, incluindo aqueles que moravam perto da rua 118, na esquina sudoeste da própria Albuquerque. Christine Ross havia acabado de se mudar para esta região no outono de 2008. Ela morava em uma casa recém-construída com o marido e o cachorro, com quem fazia caminhadas regulares quase todas as noites. Os passeios que Christine fazia com o marido e o cachorro a levavam a uma área desabitada que estava em fase de planejamento para a construção de casas, mas, como dito na época, não passava de uma grande extensão de terra aplainada e blocos de cimento esquecidos. A empresa KB Homes, uma incorporadora imobiliária com sede em Albuquerque, comprou quase 100 acres desta terra na esperança de transformá-la em uma extensa subdivisão. Mas isso desmoronou completamente quando o mercado imobiliário entrou em colapso. Como resultado, tudo o que sobrou foram montes e mais montes de terra revirada e que agora servia como trilha para a caminhada dos poucos habitantes do lugar. No dia 2 de fevereiro de 2009, uma segunda-feira, Christine e seu marido levaram seu cachorro, Ruka, para passear. Ruka era uma mistura de Shar-Pei com labrador de 3 anos de idade, que, como todos os cães, curiosamente farejava objetos que chamavam sua atenção. Enquanto caminhavam na área dessas casas que não haviam se materializado, Ruka se deparou com um objeto que se projetava do chão. Christine e seu marido não ligaram para a insistência do cachorro em cavar, acreditando que seria mais um dos achados inúteis de Ruka. Mas, ao observarem melhor, o objeto parcialmente desenterrado parecia ser um osso humano. Christine então tirou uma foto do osso com seu celular e enviou para sua irmã, que era enfermeira. Pouco tempo depois, a irmã de Christine confirmou que o item provavelmente era um osso humano real. Então, o casal resolveu chamar a polícia. Quando os oficiais chegaram ao local, não demorou muito para eles confirmarem que o osso era de fato humano. Alguns relatos listaram o achado como sendo um fêmur, enquanto outros afirmam ser uma costela. A polícia decidiu continuar escavando para tentar descobrir o resto do corpo dessa pessoa, na esperança de identificá-la e, quem sabe, determinar se uma investigação era justificada ou não. Sem o conhecimento deles na época, esses policiais estavam prestes a desenterrar a maior cena de crime da história de Albuquerque. Mais de 20 detetives começaram a trabalhar no caso, em colaboração com antropólogos, investigadores, médicos e voluntários, num esforço em conjunto para vasculhar a área, escavando lentamente a região em torno da descoberta deste único osso, nos arredores da rua 118 de Albuquerque. Como vários terrenos foram preparados para a construção de casas, a terra estava nivelada, o que significava que uma grande extensão já tinha sido remexida. Isso representou um grande desafio para os investigadores, mas em poucas semanas eles trabalharam em dezenas de metros de solo, procurando por qualquer vestígio de osso ou fragmento. Foram encontrados vários ossos, alguns dos quais estavam a até 4,5 metros de profundidade. Mas a quantidade encontrada foi algo realmente inesperado. Eles procuravam por uma única vítima e acabaram encontrando mais de 10. Muitos dos ossos que a polícia descobriu nesta escavação foram encontrados parcialmente intactos, mas os outros foram dispersos pelo trabalho feito nos conjuntos habitacionais falidos.
Peças de equipamentos destinadas a desenterrar e nivelar a terra se moveram em torno de vários desses ossos, e os animais necrófagos provavelmente contribuíram de alguma forma com a degradação deles. O resultado final foi um quebra-cabeça mórbido em grande escala que levaria semanas, se não meses, para que os especialistas médicos montassem, pelo menos parcialmente, alguns esqueletos. Como vários corpos foram enterrados muito próximos, algo que dificilmente seria uma coincidência, isso provavelmente poderia ser o ato de um único assassino que usou essa região, outrora isolada, como seu depósito particular. Mas ninguém ainda sabia disso. Na verdade, mais de uma semana se passou até que a polícia anunciasse oficialmente que os restos mortais eram de fato humanos e haviam sido enterrados lá recentemente. A polícia conseguiu identificar uma das vítimas, que já estava desaparecida há vários anos, mas as circunstâncias de seu desaparecimento seriam tudo menos claras. Victoria Ann Chaves tinha 26 anos de idade. Ela era mãe solteira de 2 filhos que, ao longo de uma vida curta, mas trágica, caiu no caminho sombrio do trabalho sexual e do uso de drogas. Na época de seu desaparecimento, Victoria já tinha entrado e saído da prisão diversas vezes por acusações relacionadas à prostituição, além de ser uma conhecida usuária de drogas, cujos problemas a levaram a ter repetidos desentendimentos com a lei, principalmente por meio de um oficial de condicional que lutou para mantê-la na linha. Victoria foi oficialmente declarada desaparecida por sua mãe em março de 2005, que naquele momento não via a filha há mais de um ano. Ela parecia ter sido a vítima perfeita para este assassino, já que era alguém que estava lutando contra uma série de demônios pessoais e nem foi notada por muito tempo quando desapareceu. Não se sabe exatamente que tipo de investigação foi feita para tentar localizá-la, mas, devido às circunstâncias de seu caso, a polícia só a colocou no banco de dados de pessoas desaparecidas mais de um ano depois que sua mãe denunciou o seu sumiço, ou seja, em 2006. Infelizmente, não havia muito que a polícia poderia fazer para ajudar a encontrá-la, por mais triste que isso seja. E isso nos leva ao dia 2 de fevereiro de 2009, quando os restos mortais de Victoria Chaves foram retirados do local de escavação em West Mesa. O corpo dela foi o primeiro a ser encontrado pelos investigadores e teria sido enterrado a apenas 45 centímetros abaixo da terra, sem nenhuma roupa ou itens pessoais. Na verdade, seus restos mortais só seriam identificados porque sua família apresentou seus registros dentários à polícia quando relataram seu desaparecimento em 2005. Acredita-se que Victoria tenha sido morta e enterrada lá por volta de 2004. Mas uma determinação exata do tempo seria impossível de fazer. Os restos mortais estavam muito decompostos e muito tempo se passou. Na verdade, a causa da morte também seria impossível de determinar por causa desses 2 fatores. As autoridades só puderam oferecer uma estimativa vaga de quando ela foi morta, entre 2004 e 2005, baseando-se no período de tempo em que o sumiço de Victoria foi relatado às autoridades. Ela seria a primeira mulher encontrada neste extenso local de escavação e a primeira a ser identificada pela polícia, mas Victoria não seria de forma alguma a última. Após a descoberta dos restos mortais de Victoria e sua posterior identificação, a polícia continuou a exploração e escavação da área. Eles começaram a descobrir um número quase esmagador de ossos, na esperança de que pelo menos alguns deles não fossem humanos ou talvez pertencessem ao antigo cemitério. Esses ossos foram levados ao legista local, que os testou para determinar sua origem, um processo que levou muitos meses. Nesse meio tempo, os investigadores, novamente auxiliados por antropólogos e médicos, continuaram a escavação de West Mesa. Em poucos dias, eles encontraram provas da ocorrência de outros assassinatos e de mais corpos que foram abandonados na mesma área. Em 21 de fevereiro de 2009, um sábado, a polícia encontrou os ossos de mais 2 mulheres. Ambas foram encaminhadas para identificação. Então, apenas 2 dias depois, em 23 de fevereiro, eles encontraram outro corpo. Uma jovem que, em uma reviravolta trágica, estava grávida no momento de sua morte. Um feto decomposto foi encontrado dentro dela e acredita-se que a mulher tinha acabado de entrar no 4º mês de gravidez.
Testes confirmaram posteriormente que a criança tinha sido concebida cerca de 4 meses antes de a mulher ser assassinada, e a própria vítima poderia nem saber que estava grávida no momento de sua morte. Apesar da óbvia tragédia dessa descoberta, esse detalhe, a mulher grávida, poderia ajudar a agilizar o processo de identificação da vítima. Em poucos dias, essa crença se tornou realidade, quando a polícia a identificou oficialmente, confirmando que outra pessoa desaparecida da área havia sido morta anos antes. Gina Michelle Valdez nasceu no dia 1º de agosto de 1982. Ela era a mais velha de 3 irmãs, que amavam muito seus pais. Infelizmente, os pais de Michelle muitas vezes não conseguiram entender suas escolhas e estilo de vida rebelde quando ela entrou na adolescência. Michelle ficou grávida muito cedo, dando à luz a uma menina. Um menino viria alguns anos depois, e Michelle tentaria ao máximo ser uma boa mãe, mesmo com todas as dificuldades. Porém, ela acabou se envolvendo com as pessoas erradas, onde o trabalho sexual e o uso de drogas eram comuns. Mas sua família disse que isso não diminuiu quem ela era como pessoa. Numa entrevista concedida em 2009 para o Albuquerque Journal, a mãe de Michelle, Karen Jackson, disse o seguinte sobre sua filha: Michelle era uma garota muito divertida, sempre com um sorriso no rosto e simplesmente iluminava uma sala inteira com sua personalidade alegre. Todo mundo tem defeitos e o dela eram as drogas. Mesmo assim, minha filha ainda era um ser humano incrível, sempre cuidando das irmãs e uma mãe que amava seus filhos. O vício em drogas certamente não era o estilo de vida que Michelle queria. Ela disse que precisava de ajuda, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar um tratamento. Então, foi muito difícil para ela conseguir sozinha. De fato, o uso de drogas começou a sobrecarregar a vida de Michelle e ela começou a se transformar, mesmo que de forma lenta, até que resolveu sair da casa dos pais, deixando seus filhos para a mãe criar. Depois, passava longos períodos de tempo sem dar notícias, voltando apenas para ver os filhos e pedir mais dinheiro. Eventualmente, Michelle simplesmente parou de voltar, e em pouco tempo, semanas se passaram sem que nenhum membro de sua família a visse ou falasse com ela. Em 22 de fevereiro de 2005, sem dar notícias por cerca de um mês, o pai de Michelle procurou a delegacia para relatar o seu desaparecimento. Na época, ela tinha 22 anos de idade. O homem contou à polícia que a única coisa que sabia é que sua filha estaria envolvida com prostituição e o uso de drogas. Isso não era novidade para os oficiais, já que Michelle tinha algumas condenações anteriores relacionadas à prostituição. Infelizmente, ela nunca mais seria vista com vida novamente. Mesmo sendo dada como desaparecida, o seu caso nunca foi investigado adequadamente devido ao seu histórico. Agora, vamos pular para fevereiro de 2009. Michelle foi o 8º corpo a ser encontrado em West Mesa e a 2ª mulher a ser identificada. Seus restos mortais foram encontrados juntamente com seu filho ainda não nascido. Não se sabe quando exatamente Michelle desapareceu, mas acredita-se que ela tenha sido morta aproximadamente no mesmo período de tempo que a vítima identificada anteriormente, Victoria Chaves, em algum momento entre 2004 e 2005. Agora, com 2 dos corpos identificados, estava ficando mais difícil para a polícia evitar dizer o óbvio, que era, claro, a noção de que essas vítimas provavelmente foram alvos do mesmo criminoso, um assassino em série que havia descartado suas vítimas no mesmo lixão. Apenas a título de curiosidade, todos os ossos foram encontrados no mesmo terreno, de 10 por 30 metros. Alguns desses ossos foram espalhados longe dos outros, mas vários dos restos humanos foram encontrados intactos, o que significava que eles foram minimamente perturbados pelos projetos de construção que desenterraram e aplanaram a terra ao seu redor. No momento que Michelle Valdez foi identificada como segunda vítima conhecida, cerca de 8 conjuntos de ossos já tinham sido encontrados, aumentando a contagem total de corpos para 10 até agora. Àquela altura, o que a polícia sabia era que as 2 mulheres identificadas estavam na casa dos 20 anos de idade e que tinham um histórico semelhante envolvendo o trabalho sexual e uso de drogas, mas elas não forneciam uma ligação mais clara para os investigadores além disso.
Ambas foram identificadas por meio de registros dentários, mas a polícia temia que isso não fosse possível com o restante dos ossos. Afinal, descobriu-se que alguns desses corpos não tinham nenhum registro dentário e outros estavam sem o crânio. Em uma coletiva de imprensa realizada no dia 25 de fevereiro de 2009, o chefe do Departamento de Polícia de Albuquerque, Ray Schutz, declarou que a cena do crime de West Mesa era uma das maiores cenas de crime da história de Albuquerque. Ele alteraria esta declaração mais tarde, quando ficou claro que esta, de fato, não era uma das maiores, mas a maior cena de crime da história da cidade. Durante a conferência de imprensa, ele afirmou o seguinte: "Nós ligamos duas das vítimas com estilos de vida semelhantes. Isso dá aos detetives um bom lugar para começar. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Em algum momento, suas vidas se cruzaram. Outro indivíduo que esteve envolvido em suas mortes pode ter relação com a prostituição ou drogas, mas é algo realmente bem amplo." Schutz parecia indicar que as vítimas tinham sido mortas por um único criminoso, mas ele tentava se esquivar em declarar que tudo isso era obra de um serial killer. Em outra declaração feita no final daquele mês, Schutz disse: "Os restos mortais são todos antigos. Eles estão lá há vários anos. Se tivéssemos encontrado corpos frescos, eu ficaria muito mais preocupado. Todos podem ter certeza de que não há um serial killer ativo em Albuquerque, matando e atacando pessoas. Se houve, foi há muito tempo." Esta declaração fez pouco para diminuir o medo das profissionais do sexo da região, cujas queixas sobre mulheres desaparecidas nos últimos anos foram massivamente ignoradas pelas autoridades policiais, que agora faziam parecer que as vítimas mortas há apenas 4 anos eram algum tipo de história antiga, cuja própria profissão era o motivo para dispensá-las como vítimas dignas de preocupação. Essa noção de que as mortes estavam apenas provisoriamente ligadas uma à outra tornou-se mais difícil de acreditar quando a polícia anunciou, poucos dias depois, que havia encontrado de 11 a 12 vítimas, se incluirmos o filho ainda não nascido de Michelle Valdez. Os investigadores já tinham começado o processo de desarquivar investigações de pessoas desaparecidas, mulheres jovens e profissionais do sexo, desde a década de 1980. Muitos desses casos sequer foram investigados na época. No entanto, devido às estimativas feitas pelo médico legista, os corpos que a polícia encontrou estavam enterrados há menos de uma década. Portanto, acreditava-se que esse assassino, quem quer que fosse, provavelmente só atacou no início dos anos 2000. Essa hipótese partiu de uma lista de jovens desaparecidas na região entre 2001 e 2006. Uma lista cujas origens eu contarei no próximo vídeo, portanto, guardem essa informação. Na época, todas as opções precisavam ser exploradas pela polícia, mas essa hipótese seria posteriormente comprovada como correta. Felizmente, porém, a lista de trabalhadoras do sexo desaparecidas da região de Albuquerque tornou mais fácil para a polícia reduzir possíveis inconsistências e eles foram capazes de identificar rapidamente a terceira e quarta vítima, cujas histórias soaram muito familiares para os investigadores. Cinnamon Elks foi outra jovem que caiu nas mesmas armadilhas das duas vítimas anteriores, mas antes disso tinha sido uma jovem normal com objetivos e aspirações próprias. Sua mãe, Diana, mais tarde lembraria que Cinnamon era a criança mais perfeita que qualquer pai poderia esperar. Mas ela começou a ter alguns problemas na adolescência, quando passou a experimentar drogas, e os problemas só aumentaram a partir daí. Cinnamon teve 2 filhos, que ela amava muito, mas não conseguia cuidar, e praticamente os entregou para sua mãe. O uso recreativo de drogas rapidamente se transformou em abuso compulsivo de drogas, e ela acabou com uma ficha criminal bem extensa, sendo presa 19 vezes por atividades relacionadas à prostituição ou aliciamento e 12 vezes por porte de drogas. Sua prisão ocorreu em julho de 2004 e foi quando Cinnamon simplesmente sumiu. Assim como as outras vítimas, ela tinha o hábito de recorrer à família para ter apoio financeiro, mas acabou parando de procurar. Essa ausência foi rapidamente notada e levou sua família a temer o pior. Um mês após a sua última prisão, Cinnamon foi dada como desaparecida por sua mãe Diana Wilhelm. Mesmo que ela tivesse problemas em sua vida, sempre fez questão de pelo menos ligar para sua mãe em seu aniversário.
e quando esse dia chegou e passou sem um telefonema, sua família ficou desconfiada. Diana finalmente foi relatar o desaparecimento de sua filha, mas os policiais disseram a ela que os adultos tinham o direito de cortar o contato com qualquer pessoa, até mesmo com os pais, e além disso, ela não podia nem provar que Cinnamon estava mesmo desaparecida. Alguns meses se passaram antes que um relatório policial pudesse ser oficialmente arquivado, e a investigação foi tão atrasada que eles não conseguiram fazer nenhuma incursão significativa. A família de Cinnamon fez questão de enviar seus registros dentários à polícia, temendo que pudessem ser usados para identificar seu corpo no futuro. Foi exatamente o que aconteceu mais de 4 anos depois, em fevereiro de 2009. Cinnamon Elks foi o último corpo a ser retirado do local de escavação de West Mesa e a terceira vítima a ser identificada. Até agora, ela era a mais velha das mulheres, tendo aproximadamente 32 anos de idade na época de seu desaparecimento. No momento de sua identificação, sua mãe Diana disse à polícia que a filha era muito amiga das 2 primeiras vítimas identificadas, Victoria Chaves e Michelle Valdez. Isso mesmo, ambas as quais Diana afirmou que chegou a conhecer pessoalmente. No entanto, esta informação foi um pouco ofuscada pela notícia de que outra vítima havia sido identificada, e ela era outra jovem ligada a este mesmo círculo social. Julianne Cindy Nieto, mais conhecida como Julie, nasceu em Albuquerque, Novo México, filha de uma mãe solteira chamada Eleonor e tinha uma irmã chamada Valerie, de quem era muito próxima e apegada. Julie sempre foi muito mais baixa que as outras jovens de sua idade, tanto que sua mãe tinha que costurar e alterar constantemente qualquer roupa nova para que servisse nela. Na adolescência, Julie deu à luz a um menino a quem amava imensamente. Ela não se envolveu com nenhum tipo de drogas até os 19 anos, quando durante uma noite em um bar, um rapaz que ela flertava a convenceu a experimentar. O uso casual rapidamente se tornou independência, e o resto de sua história é, infelizmente, um terreno que já pisamos 3 vezes neste vídeo com as outras vítimas. Julie Nieto foi vista pela última vez por sua família em agosto de 2004 e foi dada como desaparecida pouco tempo depois. Devido aos seus problemas, não apenas com drogas, mas com prostituição que resultou em 4 prisões, não foi feito muito esforço para encontrá-la na época. O desaparecimento de Julie abriu um buraco na vida de seus entes queridos e cerca de 2 anos depois, sua irmã e melhor amiga, Valerie, morreu de overdose de drogas em um motel de Albuquerque, uma morte que todos alegaram estar diretamente ligada ao sumiço de Julie. A mãe das meninas se tornaria guardiã dos netos, mas sempre tentava lembrá-los que ela não era sua mãe. A mulher acreditava que havia uma ligação clara entre o desaparecimento de Julie e a overdose de Valerie, e em uma entrevista disse: Valerie nunca conseguiu lidar com isso. Ela estava deprimida o tempo todo, chorando o tempo todo. Julie foi a única irmã que ela teve, e amiga também. Somente em 2009 as respostas foram dadas à pobre Eleonor e ao resto de sua família. Ela finalmente conseguiu colocar sua filha para descansar. Menos de 2 anos depois de enterrar Valerie, Eleonor teve que fazer o mesmo por Julie, o que fere a ordem natural das coisas, pois os pais nunca devem enterrar os seus filhos. Com a 4ª vítima identificada em West Mesa, os investigadores agora chamavam o buraco onde os ossos estavam de The Pit, ou seja, o poço. A identificação dessas vítimas elevou o total de mulheres assassinadas conhecidas para 4, mas vários outros corpos permaneceram não identificados até então. A polícia continuou tentando juntar os restos mortais, ao mesmo tempo em que procuravam entender o que as ligavam, para finalmente, quem sabe, encontrar o seu assassino. Elas não eram apenas profissionais do sexo com problemas conhecidos com drogas. As 4 mulheres também seriam amigas ou se conheciam.
Pelo menos uma vez na vida, elas trabalharam juntas ou próximas uma da outra e frequentemente mantinham os mesmos círculos sociais. Além disso, todas as 4 desapareceram no mesmo período de tempo, um intervalo de aproximadamente 6 meses entre o final de 2004 e início de 2005. O chefe da polícia de Albuquerque, Ray Schutz, já tinha admitido que as mulheres provavelmente encontraram seu destino nas mãos de um único indivíduo, mas continuou a se abster de usar a frase serial killer. A partir de algumas de suas declarações, podemos supor que ele temia que usar esta frase causasse pânico, e ele continuou a apontar para os laços familiares entre as mulheres, não apenas o trabalho sexual, mas as drogas, que forneciam uma via investigativa mais plausível. Para ele, elas foram mortas não por um assassino em série, mas devido às circunstâncias que as rodeavam. Provavelmente o oficial Schutz, por medo de causar um pânico geral, estava se enganando. Bom, a investigação continuou, tentando saber mais sobre as vítimas que já haviam sido identificadas, como a última vez que foram vistas, com quem namoraram, onde trabalharam, etc. O que fez com que refazer seus passos cerca de 5 anos depois fosse uma tarefa quase impossível. Muitas das pessoas com quem elas se relacionaram já tinham se mudado para outras cidades e até mesmo de país. Acreditava-se que essas 4 mulheres eram amigas uma da outra e provavelmente poderiam ter confiado uma na outra em algum momento de suas vidas. Os investigadores continuaram tentando fazer o possível para rastrear qualquer informação que ainda estivesse disponível e trabalharam para identificar as vítimas restantes no processo. Mais 7 mulheres foram encontradas em West Mesa, porém suas identidades eram desconhecidas até o momento. Os investigadores começaram a revisar os arquivos de casos de profissionais do sexo desaparecidas na última década e meia, com alguns até remontando o final dos anos 80, como dito. Enquanto isso acontecia, as famílias das vítimas tiveram que lutar contra um novo tipo de dor que agora os cercava. Alguns até sabiam que esse era o resultado possível há meses, até anos, mas agora não estavam mais preocupados em obter uma resposta definitiva sobre seu ente querido. Agora eles tinham certeza, elas foram mortas. É como se uma dor antiga viesse à tona e de uma forma ainda pior. Afinal, sem um corpo, sem a certeza, parece que nossos sentimentos ficam em uma espécie de limbo por algum tempo. É impossível imaginarmos a dor que todos eles estavam sentindo naquele momento. Para piorar tudo isso, eles tinham um corpo, mas nenhum motivo, razão ou culpado. Agora que sabiam o que havia acontecido, todos tinham certeza que elas não foram apenas vítimas das circunstâncias, uma eventual overdose ou mesmo tenham deliberadamente sumido por conta própria. Afinal, se não fosse o assassino, elas poderiam ter voltado para casa, mudado de vida, voltado a ser feliz. Quem sabe? Mas, infelizmente, essas mulheres foram privadas de sua segunda chance para sempre. Pelo menos para alguns membros das famílias, esse desfecho parecia ter sido esperado. Diana Wilhelm, a mãe de Cinnamon Elks, relatou logo após a identificação dos restos mortais de sua filha que ela tinha escutado vários rumores de amigas de Cinnamon antes do seu desaparecimento, que ela estava comentando sobre um policial sujo que estava matando profissionais do sexo em Albuquerque. Na época, Cinnamon falou especificamente que esse policial estava cortando as cabeças das mulheres e depois enterrando em West Mesa. Se isso não foi algum tipo de coincidência sombria, Cinnamon parecia ter previsto algo realmente macabro ou mesmo apontado para o seu futuro assassino. Algum tempo depois, Diana afirmou ter recebido inúmeros telefonemas estranhos anos atrás, o que só aumentou esse medo. A mulher disse aos repórteres de um jornal local que alguém ligava constantemente para ela, diversas vezes por mês, dizendo que sua filha tinha sido decapitada e enterrada em West Mesa, assim como Cinnamon havia alertado. Diana afirmou que esses telefonemas foram relatados à polícia na época, mas nunca houve qualquer tentativa de acompanhamento ou investigação. Talvez seja apenas porque o boato em si era difícil de acreditar, mas para muitos estava mais do que claro. Ninguém se importava com o desaparecimento de profissionais do sexo e eles não queriam dedicar valiosos recursos policiais para investigar seu desaparecimento ou possível assassinato. Essa foi uma questão compartilhada por Karen Jackson, a mãe de Michelle Valdez. No período em que Michelle estava desaparecida, a mulher ouviu rumores semelhantes de pessoas próximas a ela.
Karen sabia que sua filha era amiga de Cinnamon Elkes e ouviu relatos de que as duas tinham sido esfaqueadas e enterradas em West Mesa. Em particular, Karen relatou que muito tempo antes dos corpos serem descobertos no poço, a irmã de Michelle, Camille, recebeu um telefonema estranho. A pessoa do outro lado da linha oferecia suas condolências e, conforme um artigo publicado no jornal The New York Times em março de 2009, Camille ouviu que Michelle tinha sido esfaqueada várias vezes e jogada em algum lugar no deserto. Agora, com os corpos dessas mulheres sendo encontrados em West Mesa, esses comentários receberam muito mais destaque, e o que antes parecia apenas um boato ou invenção, agora se tornou realidade. Mas, para os familiares e amigos que há anos tentavam conscientizar sobre essas mulheres desaparecidas, era muito tarde para a polícia se preocupar. Os oficiais da época mostraram repetidas vezes que não tinham o menor interesse de seguir nenhuma das pistas, e foi só agora, quando cerca de 1 dúzia de corpos foram retirados de um cemitério improvisado nos arredores da cidade, que eles pareciam demonstrar algum interesse. No entanto, um detetive demonstrou sim muito interesse por essas mulheres desaparecidas, anos antes dos primeiros ossos serem encontrados no poço. Esse detetive fez uma lista de profissionais do sexo desaparecidas, e as informações que ela reunia ajudaram a guiar o restante de toda a investigação. Mas isso é um assunto para um segundo vídeo sobre o colecionador de ossos de West Mesa, então não deixe de se inscrever para terminarmos juntos essa história incrivelmente macabra. Tenha uma boa noite, o meu nome é Daniel e este é o canal O Arquivista.